A paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil, oferecido pelo Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Barak, aqui da cidade de Campinas, São Paulo. Eu sou o tio Rogério e essa é a nossa videoaula número 2 do curso de teologia Homilética Kids. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida devocional do pregador de crianças. Vamos falar um pouquinho do relacionamento do pregador de crianças com Deus e a sua maneira de expressar e falar do amor de Deus ao coração das crianças. Primeira coisa importante nessa videoaula é você compreender o que é uma pregação. Uma pregação para crianças ou para adultos, o que é uma pregação? A pregação ela é transmitir a vontade de Deus ao coração da criança. Então, o pregador infantil, aqueles que vão pregar a palavra de Deus, ele vai buscar compreender o que Deus quer falar ao coração da criança. Então, a transmitir a vontade divina ao coração da criança, isso é uma pregação. Para que haja uma pregação, nós precisamos de 3 elementos principais. Primeiro, o pregador. O pregador é aquela pessoa que será usada por Deus para transmitir a verdade divina, a palavra de Deus ao coração da criança, do jovem, do adolescente. Então, nós precisamos, para uma ministração, o pregador. Nós precisamos de uma mensagem. A mensagem é a vontade de Deus para o coração da criança ou do adolescente que você vai ministrar. Então, nós precisamos do pregador, da mensagem e do ouvinte. O ouvinte será a criança, o adolescente que vai ouvir a vontade de Deus e não só ouvir, colocá-la em prática. Então isso é muito importante. Então para que haja uma pregação, tem de haver o pregador, a mensagem e o ouvinte. Então esses são os elementos da pregação. Outra coisa importante, a vida devocional daquele homem, daquela mulher que vai transmitir a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, buscar a Deus com sinceridade. Pastor, o que precisa para essa vida devocional? O que é essa vida devocional do pregador? Primeiro, o pregador ou a irmã que vai ministrar a palavra de Deus, ele precisa primeiro ter submissão à vontade divina. Toda vez que eu e você fomos pregar a palavra de Deus, não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. Eu devo buscar a compreender aquilo que Deus quer falar ao coração da criança e do adolescente. E para isso eu devo estar debaixo da vontade divina. Eu devo buscar a Deus e pedir ao Senhor a compreensão daquilo que Ele quer falar à sua igreja. Devemos entender que nós só somos instrumento, mas a palavra, a mensagem, ela provém de Deus. Então nós devemos estar debaixo da vontade de Deus. Segunda coisa, ter amor pelo estudo da palavra de Deus. Não tem como pregarmos a palavra de Deus sem sermos apaixonados por conhecer a Deus através da sua palavra. O pregador de criança, a irmã que prega para a criança, deve gastar tempo com o estudo da palavra de Deus. Você deve investir tempo para compreender melhor a palavra do Senhor. Então, primeira coisa, buscar estar debaixo da vontade de Deus. Segunda coisa, ser apaixonado pelo estudo da palavra. Terceira coisa, buscar a Deus em oração. Se você quer pregar a palavra de Deus, quer ver vidas transformadas, vidas libertas pela palavra, ore, ore e ore. Gaste tempo em oração. Quarta coisa, busque ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas para ter a pregação da palavra de Deus de maneira eficaz, de maneira transformadora, libertadora. Você precisa estarmos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de Deus. Então busque o Espírito Santo. Pastor, como é que eu prego para criança? Quais os passos para a pregação de criança? Primeira coisa, você vai começar com o quebra-gelo. O quebra-gelo pode ser um louvor, é um momento de descontração, é um momento para o pregador se aproximar das crianças. Então, eu sempre começo a minha pregação com quebra-gelo. Pode ser uma dinâmica, um louvor, uma brincadeira, algo que faça uma aproximação minha
e sua de pregador ao auditório que vai nos ouvir, que são as crianças. Então comece com o quebra-gelo. Segunda coisa, memorização do versículo. Traga sempre um versículo para as crianças memorizar. E para isso conheça algumas técnicas de memorização de versículo que vai ajudar bastante. Então, primeiro, quebra-gelo. Segundo, memorização de versículo. Terceiro, a pregação da palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos para ouvir a vontade de Deus e seja um instrumento de Deus para pregar para as crianças. Então, a pregação da palavra, ao momento que você vai contar a história, vai apresentar uma história objetiva, vai apresentar um texto bíblico e explanar para as crianças, esse é o momento da pregação. Terminou esse momento da pregação, você vai fazer o quê? Um apelo. Convidar as crianças que não são cristãs ainda a entregar o seu coração para Jesus e aquelas crianças que já são cristãs a praticar aquilo que foi ensinado. Então a pregação infantil ela tem quebra-gelo, memorização do versículo, pregação da palavra, apelo. Então esses são os elementos da pregação infantil. Algumas dicas que vão te ajudar na pregação para a criança. Primeiro, faça combinados. O que são os combinados? São aquelas regras que eu vou apresentar para a criança, para que quando eu estiver ministrando eu não precise ficar chamando a atenção dela. Então vou fazer combinados. Segunda coisa, use a tua voz como recurso. A nossa voz ela é um grande instrumento para cativar a atenção da criança. Então fale de maneira diferente, fale mais rápido para transmitir emoção, de maneira mais lenta para trazer atenção, tensão na tua história. Use a tua voz como instrumento de pregação. Outra coisa, use a tua movimentação, se movimente braço, corpo, traga vida à tua pregação, viva aquilo que você está pregando, sinta Deus na tua vida e transmita esse Deus que está na tua vida para a vida das crianças. E por fim, use recursos visuais, cartazes, objetos, isso vai te ajudar muito na pregação para a criança. Essa foi a nossa segunda aula, espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Esse é o nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil pelo WhatsApp e é um prazer ter você como aluno. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.